Olá, meu nome é Amara Moira, sou moderadora da página E Se Eu Fosse Puta, Amara da Depressão. Estou aqui hoje com uma ativista fabulosa que vem falar pra gente sobre um pouco desse mundo da prostituição, um pouco desse mundo da questão da transexualidade. O nome dela é Bárbara Aires, ela é mulher transexual, ativista e ex-produtora do Amor e Sexo da Rede Globo. Ou seja, uma transexual que conseguiu inserção no mercado de trabalho. A gente vai falar um pouco sobre isso. Talvez a gente até podia começar falando sobre isso, essa questão da escolha, de poder escolher a própria profissão, a relação disso com prostituição. Como você vê essa questão? Olha, para as pessoas trans no geral, né, eu acho maravilhoso e é uma realidade que a gente não conhece. Né? São pouquíssimas, diria até raras, as pessoas trans que puderam escolher a profissão que elas teriam. Né? Porque na maioria das vezes, principalmente quando você fala de transexualidade feminina, elas estão automaticamente estigmatizadas à prostituição. E aí a prostituição, que é uma profissão tão digna e tão em toda as suas questões, enfim, mas aí fica uma coisa de imposição, não é uma escolha, não fica uma profissão de eu vou trabalhar com sexo porque eu quero. Então é algo assim a se pensar, né? As pessoas trans geralmente não escolhem a profissão pela profissão. E aí eu fico pensando assim, você tem uma trajetória em que você trabalhou com prostituição, aí de repente você é contratada para a Rede Globo, onde você fica 2 anos, certo? Isso. Como produtora do Amor e Sexo da Fernanda Lima, né? E aí de repente você sai do programa no final do ano passado e volta agora para a prostituição. Como é esse retornar à prostituição? Péssimo, horrível. Eu costumo dizer que antes eu não tivesse sido contratado. Porque eu tinha toda uma expectativa, eu tinha toda uma programação de futuro assim, na minha cabeça. Porque como qualquer outra pessoa profissional, a pessoa trans também vislumbra uma carreira. Eu também quero ter um emprego que eu comece de baixo, uma carreira, uma profissão que eu comece de baixo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vire uma puta de uma profissional. Né? E eu esperava isso lá. Eu estava contando com isso, porque eu já tinha passado da fase de experiência, eu já estava mostrando serviço, já estava mostrando trabalho. Eu acho que se eu fiquei contratado 2 anos, não é porque eu era uma má profissional. Né? E aí, para mim, que não gosto da prostituição, de ter que ir para a rua, e etc., para mim foi muito complicado. Demorei até assimilar essa coisa de não trabalho mais, não tenho mais, eu tenho que ir. Assim, passei por alguns momentos bem complicados, de tipo, 1 semana para pagar o aluguel e não tem R$1, e você tem que ir, porque você tem pouco tempo para fazer esse dinheiro. E as pessoas não param para pensar que as pessoas, no caso, né, não posso falar as pessoas, porque no caso dos homens trans a prostituição não é uma realidade, né, pelo menos não em maioria, mas para as travestis transexuais, as pessoas não param para pensar que ela está ali porque ela precisa de dinheiro, e a prostituição é isso, é um dinheiro rápido. Sim, sim. E, bom, né, você fala que você não gosta de se prostituir, mas acaba sendo compelida, né, obrigada. Eu fico pensando, como é então a sua relação, como foi, como tem sido a sua relação com clientes? Essa coisa, a dificuldade, o que você não gosta na profissão está relacionado ao que, por exemplo? Olha, é até complicado assim, eu nem poderia estar falando sobre isso, porque como eu estou vendo de prostituição, né, é meio que tipo dizendo, não saiam comigo. Mas é complicado porque enquanto mulher transexual, eu estou dentro da caixinha, fui criada para isso. Né? Certo ou errado? Não sei, mas essa é a minha realidade, esta é a Bárbara, então eu estou falando por mim. Sim. Eu não gosto de ser tocado por pênis, eu não gosto de sexo oral, eu não gosto quando o homem olha pra mim e fala, aí ele olha assim, pô, não sei o que, aí olha pro pênis e, ai nossa, você é lindo, mas ele não tá olhando pra minha cara, ele tá olhando pro pênis. Ele não se preocupou em pegar no meu peito, ele não olhou minha bunda, ele não reparou no meu cabelo, aí a primeira coisa que ele vê que ele foi é o pênis, aí ele tá lá no meu pênis, aí do nada ele olha pra mim, ai você é muito gostosa. Não, não sou. Sim. E isso me incomoda muito. Mas eu sou profissional. Sim. Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas como qualquer outra pessoa. Então eu lido com isso da melhor maneira possível, né? Eu tenho os meus limites enquanto profissional do sexo, né? Mas vou. Tenho essa questão de ser uma profissional.
trabalho com sexo, então vamos lá. Porque eu acho importante que em qualquer área que você seja, você tenha responsabilidade, você seja profissional, e eu acho isso super importante. Pouca gente trabalha realmente com o que gosta, né? E aí isso faz com que eu costumo falar. A pessoa... Nem todo gari gosta de ser gari, né? Quem trabalha com o que gosta é quem escolheu, quem foi lá, fez uma faculdade, tem uma profissão e trabalha naquela profissão que ela fez da faculdade. Agora, o balconista do bar gosta de ser balconista, o chapeiro da padaria gosta de ser chapeiro, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que parar para pensar, né? Porque eu acho até que a questão da prostituição e a questão da empregabilidade de pessoas trans traz à tona uma realidade brasileira muito além disso. A questão de a maioria das pessoas não trabalha com o que gosta. Independentemente de ser trans, de ser cis, de ser homem ou mulher. Exatamente. Bom, você falou um pouco sobre a questão da empregabilidade, mas a empregabilidade não é o único problema que travestis transexuais enfrentam, né? Fico pensando, por exemplo, na questão de aluguel da casa própria. Como é essa relação com aluguel da casa própria, não, aluguel de uma casa, a relação com a moradia, como é essa coisa para você? Eu acho que não só para mim, como para a grande maioria, né? A realidade das travestis e das mulheres trans já foi mais do que super explorada quanto a isso, porque você põe no YouTube, você procura nos canais de TV, o que você mais vê são as travestis e mulheres transexuais morando amontoadas na casa de uma travesti transexual mais velha, que já conseguiu dinheiro, comprou e aí aluga vagas, né? O que a gente chama de casas de cafetinas, de pensionato, enfim. Quando não é assim, você mora numa casa que é alugada por temporada, com um aluguel super inflacionado. Porque você vai na imobiliária, você pode estar o mais bem vestida que for, você pode ter o extrato bancário que for. Você é muito bem tratado até a hora que vem o seu RG. Na hora que você apresenta um documento que o seu nome é masculino e você está ali com a imagem feminina, acabou, já tem outra ficha na sua frente, a gente volta a entrar em contato caso seja aprovado. Né? Porque tem todo um estigma atrás da pessoa trans, né, com ela. Ai, não, e a travesti? Ai, vai fazer bagunça, vai dar festa todo dia, vai beber, vai se drogar, vai fazer prostituição, vai fazer programa aqui dentro. Não quer. As pessoas não param para pensar que tem travestis, mulheres transexuais que são cabeleireiras, maquiadoras, vendedoras, advogadas, médicas e que precisam de um lugar para morar. Que não vão, e que não se drogam, e que não bebem, enfim. E que vão pagar o aluguel. E que vão pagar o aluguel, como qualquer outra pessoa, né? Que essas questões todas eu acho que nem deveriam ser questionadas. Porque a partir do momento que você está pagando o aluguel, ali a casa é sua. Você só não tem que destruir a casa, ou se destruir que você devolva no estado que você pegou. Né? As outras questões são de fora o íntimo. Bom, eu sei também que você já trabalhou em vários lugares, né? Aí estamos aqui em São Paulo agora, gostaria de saber se você pudesse fazer tipo um panorama, como é trabalhar aqui no centro de São Paulo, trabalhar na rua, principalmente na rua, gostaria de saber. E trabalhar lá na Lapa, na Barra da Tijuca, no Rio, que são dois lugares onde você já trabalhou. A maior diferença entre São Paulo e Rio é valor. Né? Quando você fala de centro de São Paulo versus Barra da Tijuca, que centro de São Paulo a gente sabe que é um bairro em decadência, né? E Barra da Tijuca é uma área nobre do Rio de Janeiro. Então a diferença é muito grande. Em termos falados é o dobro, mas em termos reais, né? O bruto lá ganha mais na Barra do que aqui, né? E tem a questão também da degradação, a questão de estar no centro de São Paulo, e drogas, bebida, marginalidade, tudo isso. Então lá na Barra da Tijuca é mais elitizado, né? Todas as questões que você parar para analisar, tanto financeira quanto de clientes. Agora, centro de São Paulo versus Lapa eu acho muito parecido. Tanto de valores, quanto de cliente, quanto de marginalidade. São realidades bem parecidas. Relação com a polícia estando na rua, por exemplo? Olha, quando eu comecei há 10 anos atrás, eu ainda peguei um pouco de ter que correr da polícia bater na gente com cacetete, de não querer deixar ficar ali.
Hoje em dia a gente vive uma outra realidade. Né? A polícia passa e dá boa noite, pelo menos no Rio de Janeiro. Né? Passa, dá boa noite, cumprimenta, pergunta se está tudo bem. A gente vive uma realidade muito grande de respeito ao nome social, identidade de gênero, a gente vive uma outra realidade enquanto tratamento. Mas em contrapartida a gente também tem as questões de abuso de poder quando é uma menina trans que está sendo presa porque cometeu algum ato infracionário. A gente tem a questão da corrupção, a questão do suborno, né? Melhorou, mas ainda não é 100%, e óbvio que tem também, assim como tem o policial que é racista e acaba agredindo um negro porque ele é suspeito, tem o policial que é transfóbico e agride uma transexual porque ele acha que ela é marginal. Entendi. Isso ainda existe, mas não é como era antigamente. E você já trabalhou também por sites, né? Como você faz, qual a vantagem ou desvantagem de trabalhar por site? Olha, a única desvantagem que eu vejo do site, dependendo da pessoa, é a questão da exposição. De resto, eu só vejo vantagem. O programa é mais caro. Você tem que ter sua casa, né? Tem que ter um privê para receber, né? Porque você ganha muito mais. Se você atende só em hotéis do local do cliente, você vai ter menos clientes. Mas assim, o valor é muito maior e o cliente já está vendo ali o produto. Né? Eu abro aspas porque muita gente não gosta, mas eu lido muito bem com essa questão de ser um produto em oferta e estar prestando um serviço. Isso para mim não é um problema. Mas ele já está vendo e tal, então ele já escolhe, já te liga, já combina, eu acho muito mais tranquilo. Porque o meu problema, inclusive, eu até acho importante deixar isso claro, porque as pessoas confundem um pouco, até porque saíram algumas matérias falando transexual vira produtora da Globo e deixa as ruas. E muita gente traduziu deixa as ruas como deixa a prostituição. Em momento nenhum da minha empregabilidade eu falei que deixei a prostituição. Obviamente eu não saí explanando porque eu estava representando uma empresa, então você não tem que sair por aí falando assim, olha, eu estou me prostituindo, hein? Por favor, me ligue, me procure. Não. Mas óbvio que eu tinha clientes que tinham meu telefone que me ligavam e eu atendia, até porque eu entrei na Globo ganhando um salário de R$1.000. Todo mundo que mora no Rio de Janeiro sabe a realidade do Rio de Janeiro. Com R$1.000 você não sobrevive. Hoje, naquela época, você ainda sobrevivia em alguns lugares. Hoje em dia, com R$1.000 você não sobrevive nem na comunidade. Né? Então assim, deixar bem claro, eu nunca falei que larguei a prostituição. Esse momento ainda não chegou. Quando chegar eu vou deixar claro, larguei a prostituição. Entendi. O que a Globo me possibilitou foi a saída das ruas, porque eu não gosto de ir para a rua. Me incomoda muito essa coisa de ter que ir para a rua, de estar ali em pé, exposta, sendo escolhida e ver outras trabalhando, e aí você fica lá, essa coisa da competição que a rua cria internamente. Isso é muito complicado. E a negociação com o cliente na rua e no telefone, por exemplo? É igual. É igual. Porque os interesses deles são os mesmos. O valor e o que você faz e quanto tempo você fica. Então isso não muda muito não, essa negociação. Depende aí das suas limitações pessoais, do que você faz, do que você não faz. Entendi. Bom, eu sei também que você teve uma carreira, não sei se ainda tem, na verdade, com filmes, assim, você fez vários filmes. E você prefere fazer filmes a trabalhar como prostituta? Você vê isso como prostituição? O que é pra você fazer filmes? Não, o fazer filmes pra mim é um mercado do sexo, obviamente, e é uma atriz, bom. Porque você não está ali fazendo uma coisa que você faria se você não estivesse ganhando. Então é um trabalho e é uma atriz, você está atuando. De repente aquele ator que está ali comigo, eu nem transasse com ele se eu conhecesse ele por livre e espontânea vontade. Né? Eu vejo normal, tranquilo, eu não entendo o tabu que tem. É um mercado que ganha muito dinheiro no Brasil, infelizmente as pessoas não assumem. Né? Eu acho que isso tem que ser melhor trabalhado. Eu acho que isso o Brasil tem que copiar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem prêmio, né, na indústria pornô. Não vejo problema quanto a isso. Eu seria, sem problema nenhum, atriz pornô, de carreira, de ganhar bem. O problema do Brasil para mim é o ganho. Se ganha muito pouco. As pessoas têm uma noção totalmente equivocada da realidade da indústria pornô no Brasil. Existem pessoas fazendo filmes pornô por R$150. Uma cena. E você não tem mais depois controle sobre vendas, sobre quem assiste, como é veiculado. Você ganha pela cena, pronto, acabou. Você não ganha mais nada. Né? Então isso é muito complicado. A problemática para mim é essa. Quanto a fazer, não vejo problema. E se eu pudesse escolher, eu faria, no caso de não ter uma outra profissão, faria o filme pornô e faria também atendimento em casa, mas com as limitações que eu gostaria enquanto profissional do sexo, se eu pudesse. Entendi. Dentro dessa realidade seria como eu trabalharia se fosse
fosse possível. Você acredita que você tem mais problemas com violência na prostituição ou como atriz? Ah, na prostituição, com certeza, na prostituição. Porque na prostituição você tem um cliente que está bêbado e às vezes você não quer fazer alguma coisa e ele não entende, aí ele começa a gritar, quer tentar te agredir. Você tem as pessoas que passam e te desrespeitam. Por exemplo, recentemente, eu parado em pé na Barra da Tijuca, um carro com 3 mulheres cisgênero, né? Para quem não conhece o termo, são mulheres que nasceram com vagina. Pararam o carro do meu lado e começaram a perguntar: e aí, tem peru? Pô, tem peru? A gente quer peru, tem peru pra gente não? Pô, você não é travesti? O que você está fazendo aqui? Seu trabalho não é dar o peru? Então, aqui tem 3 mulheres, a gente está querendo peru. Porra, você vai deixar a gente no vácuo? Não vai falar com a gente não? E, infelizmente, eu estava sozinha na rua nessa hora. E aí, eu vou fazer o quê? Eu não podia nem responder, porque elas estavam em 3. Se elas dessem e resolvem brigar comigo, eu ainda saía perdendo, porque elas, por mais que são mulheres, estavam em 3. Né? Sozinha você não briga com 3 pessoas. E foi pra mim muito constrangedor, foi muito agressivo, entendeu? E desnecessário. Eu estava em pé, esperando o cliente parar. Qual a necessidade que essas mulheres tinham de parar o carro e ficar me agredindo psicologicamente com isso? Que as pessoas não param pra pensar que isso é uma pressão psicológica. Claro, assim como os retardados que passam, tem jogo amanhã, e aí João, ô pirocudo, ou sei o quê. Sabe? E essas violências a gente sofre elas todos os dias. Claro. Né? Que não é só a violência de tomar um tiro, de tomar uma facada, de tomar pedrada, de ser agredida fisicamente, que eu, graças a Deus, nunca passei gravemente. Eu já tomei um tapa na cara de uma outra travesti uma vez no meu começo. Tive um cliente que não quis pagar e ficou ameaçando, correndo com o carro ameaçando bater. Assim, foram leves, perto do que eu já presenciei, por exemplo, tiro do meu lado, garrafada do meu lado, essas coisas eu já presenciei, mas graças a Deus nunca vivenciei. Bom, creio que a gente abordou várias coisas aqui, gostei bastante é incrível o jeito como você responde, assim, a propriedade com que você responde. De vez em quando eu tenho um problema que eu preciso trabalhar. Meu ex-namorado fala que eu falo muito rebuscado. E às vezes eu fico buscando essas palavras que eu sei delas, aí eu quero usar e não quero usar o sinônimo que é mais popular, e aí às vezes dá uns enroscos, desculpa aí qualquer coisa, mas... Não, obrigado. Foi fabuloso. Então, abro agora para considerações finais. Se quiser falar alguma coisa mais sobre você, sobre planos para o futuro, como é que você está trabalhando essa questão do emprego agora? Você está buscando outras opções? Eu enviei centenas de currículos para as pessoas. Currículo, né? Centenas de pessoas que eu conheço que trabalham com RH. Eu enviei para empresas, eu enviei para agências, eu fui em lojas de shopping. O que eu podia fazer de procurar, eu procurei, estou cadastrado na Secretaria do Trabalho, obviamente, né, por causa do seguro-desemprego. Por enquanto, meus planos são continuar me prostituindo até que apareça uma nova opção. Óbvio que assim, eu não estou sentado em casa parado olhando para o teto, existem alguns projetos, né, que eu não estou explanando porque é sinergia. Deixa acontecer, as pessoas vão ver, pronto. Mas por enquanto é isso, estamos aí na batalha. Conheci recentemente agora no Encontro Sudeste a Márcia Rocha do Tantos Empregos, e ela também está vendo essa questão para mim, para me ajudar. A única coisa que eu acho importante deixar claro é que as pessoas têm que entender que transexualidade não tem nada a ver com capacidade profissional, capacidade profissional e qualificação não estão atreladas à sexualidade, e as pessoas têm que parar com essa mania de atrelar pinto homem e buceta mulher. Muito obrigada, considerações fabulosas. Bom, acho que é isso. Agradeço.